vez na história da democracia portuguesa, um canal de televisão propõe organizar debates em todos os 278 concelhos de Portugal continental. Nestas eleições autárquicas, vamos ouvir todos os candidatos dos partidos com assento na Assembleia Municipal. Olá, eu sou Ana Sofia Vinhas. Bem-vindos, eu sou Luís Varela de Almeida e este é o seu canal Conta Lá. Durante as próximas semanas vamos trazer até si o debate sobre o seu concelho, o que realmente importa a si e aos seus vizinhos para poderem decidir em quem votar no dia 12 de outubro. Vai ficar a saber quem afinal defende o que querem fazer nos próximos 4 anos e, em alguns casos, porque é que não o fizeram no último mandato. Agora vamos olhar para o concelho de Faro. Todos os partidos com assento na Assembleia Municipal foram convidados, mas apenas a coligação PSD, CDS, Iniciativa Liberal, PAN, Partido da Terra, também o PS e o Bloco de Esquerda aceitaram o nosso convite. E muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Comece por si, Cristóvão Norte. Uma super coligação. Estava assim com tanto receio de perder, não conquistar a autarquia de Faro, que está há cerca de 16 anos nas mãos do PSD. Uma coligação serve, em primeiro lugar, para ilustrar a vontade dos partidos em criar uma nova energia, um novo ímpeto para realizar aquilo que os farenses desejam. E, portanto, eu vejo, não como uma menorização essa circunstância, pelo contrário, pela capacidade de agregação que ilustra a força, a vitalidade, a capacidade de renovação desta candidatura, albergando partidos que as pessoas consideram mais à direita, partidos que as pessoas consideram mais ao centro e partidos até que as pessoas consideram mais à esquerda. Todos nós sabemos que as eleições autárquicas são eleições de proximidade. Não é? Muitas vezes, em muitos concelhos, até mais de proximidade do que propriamente partidária. Mas não teme provocar alguma confusão? Não, não temo. Pelo contrário. Identifica-se com o quê? As pessoas podem ficar baralhadas. Eu diria o seguinte, que creio ser particularmente importante. Se nós conseguimos juntar aquilo que nunca se juntou em Portugal, nunca houve uma coligação com esta geometria e amplitude partidária, então eu posso com confiança dizer que os farenses podem esperar que nós façamos aquilo que nunca ninguém até hoje fez. E, portanto, esse é o nosso propósito, é uma candidatura com grande ambição, que tem capacidade agregadora e capacidade de realização. Muito bem. António Pina, deixa a Câmara de Olhão, onde já não se pode recandidatar pela limitação de mandatos. É uma fuga para a frente, porque não quer deixar de ser autarca? Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Agradecer também e cumprimentar o Cristóvão Norte e o José Moreira, assim como a Ana Sofia e o Luís Varela. Essa pergunta podia ser respondida de outra forma, que é: eu podia ter sido candidato à Assembleia da República, fui convidado para tal, quer nas últimas legislativas, quer nas anteriores, para poder ser cabeça de lista pelo Algarve, pelo Partido Socialista. Mas considerei que era enganar os algarvios e era enganar, certamente, também os farenses. Senti da parte de muitas pessoas de Faro, não só das pessoas do meu partido, mas os populares dos diversos estratos sociais e diversas áreas da vida civil de Faro, que desejavam que eu fosse candidato a Faro. No fundo, com uma ideia simples, que viesse fazer em Faro aquilo que fiz em Olhão. Portanto, essa é a minha única vontade, mudei a minha vida, vim viver para Faro, porque acho que é importante estar no sítio onde se pretende governar, porque as autárquicas são um espaço de proximidade, e sair de casa para ir comprar as coisas para casa, para ir ao café, para passear, é importante viver. Poder local e esse poder nacional, porque fazia referência Sem dúvida. a essa questão de que rejeitou o convite para a Assembleia da República. Aliás, há dois candidatos às autárquicas, o Cristóvão Norte e o Pedro Pinto, que ainda há 2 meses disseram aos algarvios que estavam interessados em defender o Algarve. E passados esses 2 meses, não cumpriram essa palavra com os algarvios, mudaram de opinião e agora são candidatos às autárquicas em Faro. O Pedro Pinto não está cá, que é o candidato do Chega a Faro, mas o Cristóvão Norte está cá. Não sei se quer contra-argumentar, identifica-se. O meu compromisso com Faro é claro. Eu nasci em Faro, sou de Faro, tenho um vínculo profundíssimo e, portanto, Faro, para mim, é uma vocação e é um chamamento. E, portanto, todas as opções que eu faço,
faço-as com convicção, com a certeza daquilo que estou a fazer. Portanto, creio que neste momento é absolutamente claro que é possível, em Faro, ter uma candidatura forte, credível, que tem um conjunto de partidos, traz independentes e dá expressão àquilo que os farenses desejam. Mas é uma continuidade, porque o PSD está na Câmara de Faro há muitos e muitos anos. É uma continuidade ou é uma mudança? Porque não deixa de representar o PSD. Com certeza, e tenho todo o orgulho nisso, como tenho todo o orgulho nas demais forças partidárias que se associam a esta coligação. Eu sou militante do PSD, o meu percurso é público, notório, claro, e eu não tenho nada a esconder. Tenho, pelo contrário, um grande orgulho de ter servido a minha terra, a minha região e o meu país enquanto deputado na Assembleia da República, e creio que o meu registro desse ponto de vista é conhecido dos cidadãos e eles podem fazer a sua avaliação. Aquilo que é absolutamente vital do meu ponto de vista é o compromisso que está a fazer. E o compromisso que está a fazer é que há um Presidente de Câmara que exerceu o seu mandato, fez coisas bem feitas, muito relevantes para o Conselho. Cristóvão Norte, já vamos falar de compromissos. Deixe-me só terminar. Outras não terão sido tão bem feitas. Portanto, aquilo que nós nos propomos é aquilo que todos os cidadãos com lucidez, de forma sensata, desejam. É que as coisas que estão bem feitas permaneçam bem feitas. As coisas que foram mal feitas sejam reconhecidas. Já vamos olhar então para essas bem mal feitas. Como é que os farenses podem levar a sério um compromisso que quer assumir agora, quando ainda há 2 meses estava a assumir o mesmo compromisso com todos os algarvios e também Acho que com os essa é uma farenses? boa questão e já vamos analisá-la, mas José Moreira, tenho uma outra questão para si antes de mergulharmos nos reais problemas ou desafios de Faro. O Bloco de Esquerda, nestas eleições autárquicas, no conjunto de 278 concelhos, tem apenas 63 candidaturas próprias e mais 22 em coligação. Sente-se um homem de coragem para conseguir ter uma candidatura própria? Ana Sofia, antes de começar, permita-me só que cumprimento os meus colegas de painel, o Cristóvão Norte e o António Pina, e também o Luís Varela de Almeida. Não me sinto um homem de coragem, sinto-me um cidadão normal, como qualquer outro, em que a participação política é importante. Eu sou apenas a cara que está à frente de um projeto em que esta candidatura não é uma candidatura, obviamente, unipessoal, é uma candidatura de uma série de cidadãos de Faro, uns militantes do Bloco de Esquerda, outros não, e é nisso que nos apresentamos, para apresentarmos as nossas ideias para um município e, sobretudo, para darmos voz, ou de sermos uma voz do que não tem voz nos partidos que não nos têm governado nos últimos anos. Muito obrigada. Vamos mergulhar, Luís, nos reais problemas de Faro? Do Conselho de Faro, vamos olhar para esses problemas e peço que me façam, e Cristóvão Norte, volta a si, em 2 minutos, e esta pergunta servirá para os 3, um diagnóstico sincero do Conselho de Faro atualmente e daquilo que foi também, daquilo que foram, neste caso, os últimos 4 anos. Mas, no fundo, é tentar perceber, vocês os 3, o que é que acham neste momento, ou como é que está o Conselho de Faro, para que quem nos esteja a acompanhar perceba também aquilo que vocês acham sobre o que está a acontecer. Eu creio que na apreciação das pessoas, dos cidadãos farenses, há aspectos que, indiscutivelmente, é preciso melhorar. Desde logo as questões que se prendem com o espaço público, com as calçadas, com os buracos, com a capacidade de resposta da autarquia, no sentido de reforçar a relação de confiança que tem com os cidadãos e ter iniciativa para resolver matérias que são fundamentais para a sua qualidade de vida. Esse é um ponto crítico neste momento em relação à apreciação que os cidadãos fazem, e devo dizer que em relação a essa matéria há, de facto, descontentamento em relação a alguns destes aspectos que eu estou aqui a referir. Outros, não. Felizmente, não há descontentamento. É claro que, do ponto de vista do saneamento financeiro, o trabalho que foi realizado é um trabalho que permite uma projeção de grande significado para investimentos que o Conselho deseja realizar, seja do ponto de vista da habitação, sejam outros investimentos determinantes para a qualidade de vida dos cidadãos. Do ponto de vista das questões de natureza cultural e da oferta que se registra nesse domínio, também houve um ganho significativo, mas de facto, como tenho ocasião de ilustrar, há aspectos de curto prazo que têm que ser tratados. E por isso nós temos um programa muito focado, muito claro,
um programa que tem uma componente de curto prazo para responder a essas questões mais emergentes dos cidadãos e uma lógica de médio e longo prazo para assegurar que Faro é a grande capital do Sul, a grande cidade liderante. Não sei comigo, mas já ultrapassou os 2 minutos que o Luís lhe deu. Vou tentar ser mais disciplinado. Exato. Muito bem. António Miguel Pina, eu suponho que discorde de algumas coisas que disse aqui o Cristóvão Norte, mas faço-lhe na mesma a pergunta: qual é o diagnóstico que faz do Conselho de Faro nesta altura? Mais do que querer fazer críticas sobre a atual situação do Concelho de Faro e a questão de cuidar da cidade e da sua vila e das suas aldeias, está no centro também das nossas preocupações. Nós dividimos o nosso programa essencialmente em 6 eixos. A habitação é para nós o principal problema do desenvolvimento. Nós já lá vamos olhar em concreto também para a habitação. A habitação é o principal problema do desenvolvimento do país. Temos o outro tema que é o cuidado da cidade, um pouco como o diagnóstico que o Cristóvão Norte acabou de fazer. A questão da segurança. Aliás, vocês os dois, desculpa, e vai continuar, mas têm isso em comum nos vossos programas. Aliás, o António Pina falava na manutenção das ruas, como também eixo do seu programa. O Cristóvão Norte faz o mesmo diagnóstico também. Portanto, há aqui um problema comum que é identificado, pelo menos pelos vários candidatos. Não é? Esse problema é identificado assim que nós saímos da nossa porta de casa e começamos a andar em Faro. Portanto, salta à vista de todos o tema da segurança. O aumento das áreas de CCTV, o aumento significativo da Polícia Municipal, que tem um efetivo muito curto, a criação de um posto da GNR no Montenegro, mas um combate a uma falta de segurança que existe na zona noturna de Faro. É para nós crítico que isso termine no máximo nos próximos 6 meses a partir de sermos eleitos. A questão dos equipamentos desportivos e dos equipamentos escolares. O país tem uma falha grave no sistema desde o 0 até o 12º ano, porque apenas 50% de oferta pública é ameaça à média do país e em Faro é abaixo da média do país naquilo que se chama os infantários. Portanto, e queremos colmatar em 4 e depois 8 anos ter uma oferta pública a 100%. E até que isso não aconteça, estamos dispostos a financiar em 50% as crianças que não tenham acesso na escola pública. Através do orçamento municipal? Exatamente, através do orçamento municipal. Depois mais 2 eixos, a mobilidade. E aqui, para terminar, por favor, António. A mobilidade, aqui não só na criação de novas vias estruturantes, como terminar a terceira circular, mas também na promoção do transporte público, em que queremos diminuir em 50% as tarifas do próximo. E, por último, o cuidar das pessoas. Faro não tem médico de família para todos. O concelho que tenho gerido nos últimos anos é um dos 2 no Algarve que tem médico de família para todos. E sabemos como é que havemos de o fazer. Mas também, na parte mais idosa da nossa comunidade, é preciso aumentar significativamente o número de lares e de espaços na rede de cuidados continuados. Já lá vamos, porque a saúde também é um dos temas que vamos abordar, aliás, a saúde no Algarve. Mas estes são os 6 temas do ponto de vista daquilo que são... E nós vamos abordar alguns deles. Mas é preciso também, deixe-me só terminar, por favor. É preciso também alterar o desafio económico da nossa cidade. A transformação para um Faro 3.0 é onde cria condições para que empresas ligadas à investigação, à tecnologia, ao mundo hoje do digital, é o desafio que temos para a transformação económica do concelho. E recordo que Faro tem uma universidade, tem um aeroporto, algo que nenhuma outra cidade da região tem. António Pina, os seus 2 minutos voaram assim como quem está no aeroporto de Faro e, portanto, vamos ao José Moreira. José, por favor, qual é o diagnóstico que faz do Concelho de Faro? Bem, eu creio que, em termos de diagnóstico ou de olharmos para a realidade de Faro, as 3 forças políticas aqui representadas não vão variar muito, porque todos nós vivemos na cidade e no Concelho, e obviamente que o problema do espaço público é vital. Porque tem muito a ver, o espaço público não serve só para nós circularmos, tem muito a ver com a convivência dentro da cidade e com a partilha entre os cidadãos. E a degradação do espaço público está muito ligada também à degradação das relações sociais dentro da própria cidade e a nossa aposta é que no Concelho se cuide mais do espaço público e o espaço público seja definido também como um espaço de convivência. Nomeadamente projetos simples como implementar as zonas de 30 km por hora dentro
dos bairros, dentro das aldeias e dentro da vila, o trânsito está limitado a 30 km por hora, de modo a que a via pública possa ser partilhada entre os automobilistas e entre quem lá vive. O problema dos automóveis no concelho é grave, nomeadamente a questão da disputa do espaço entre os peões ou entre os habitantes e o automóvel, e isto cria conflitos graves. É também um dos problemas de segurança do concelho. Grandes parte dos problemas de segurança do concelho não se resumem ou não estão ligados à extrema violência ou à criminalidade. Mas como é que se resolve essa questão dos carros? É como defendem no vosso programa uma mobilidade gratuita? Exatamente. A mobilidade gratuita não é uma coisa de extrema esquerda, nem de esquerda radical, é uma coisa que está implementada já no país em muitos municípios, em muitas comunidades, por exemplo, na comunidade de municípios do Oeste, neste momento, nesse sentido, e queremos que no Algarve e em Faro, e tal é possível, Faro deveria estar na vanguarda e aumentarmos não só os transportes públicos serem gratuitos para os farenses, para quem vive e trabalha em Faro, como também aumentar quer a sua qualidade, quer também a sua frequência e lançar, por exemplo, programas ou reforçar os programas como transporte público a pedido, nomeadamente para as zonas rurais, porque é muito difícil quem vive nas zonas rurais ou nas zonas mais deslocadas querer se deslocar se não tiver transporte próprio. Isto é uma pecha dos tempos modernos, é que se nós nos podemos deslocar dentro das cidades ou até dentro do concelho com transporte próprio. Nós defendemos a cidade ou o concelho dos 15 minutos em que de facto as pessoas possam ter a 15 minutos a pé das suas casas todos os serviços que necessitam, ou os serviços que necessitam. José Moreira, vamos já olhar também para outros pontos que defendem no vosso programa e também, obviamente, do Cristóvão Norte e do António Pina, mas vamos à habitação, Ana Sofia. A nossa sugestão é começarmos agora em mais detalhe ou em mais pormenor a questão da habitação, que está diretamente relacionada com uma economia local dependente ou com uma grande dependência pelo próprio turismo. E a questão que se coloca, e o que acreditamos que é aquilo que as pessoas querem perceber, é que o que é que os senhores garantem, ou como é que o vão fazer e quanto é que isso vai custar. Vão criar casas acessíveis, com rendas acessíveis a jovens e famílias de baixa e média condição financeira. Cristóvão Norte, no seu caso, desculpe, mas tenho que acrescentar, há 16 anos que o PSD está no poder e a verdade é porque é que isso ainda não foi feito, ou se foi feito, não foi o suficiente. Eu creio que houve uma alteração de paradigma a nível do mercado de habitação e do acesso à habitação. A habitação passou a ser não apenas um mercado de base local, regional ou nacional, passou a ser global, e isso conduziu a uma desintonia entre a oferta e a procura que é preciso colmatar. Ora, isso exige duas respostas. Uma resposta que se prende com a habitação social. É preciso fazer casas de habitação social para responder. Deixe-me dar a minha expressão global e depois eu assinalo o aspecto em concreto. Fogos para garantir a pessoas que não têm acesso à habitação, nem têm possibilidades de aceder a rendas, porque o mercado está a exigir preços extraordinariamente elevados que impõem uma taxa de esforço a essas famílias que é incompatível com o acesso à habitação e, por outro lado, um regime de aquisição de custos controlados. E, portanto, entre as duas coisas, com os projetos que a autarquia tem preparados, e ao contrário do que foi dito noutras ocasiões, há projetos de especialidade feitos, projetos de arquitetura, é possível, num prazo muito curto, pôr tudo isso a funcionar. Temos 3 grandes vias para assegurar perto de 500 casas. A primeira, 500 casas 500 durante casas, todo o mandato? Ou 500 casas, no primeiro 500 ano, casas, nos primeiros 500 casas durante o mandato. Okay. Isso permite, são 275 casas no loteamento de Estoi, mais perto de 175 casas nos Braciais e 91 casas nas zonas de expansão da cidade, com zonas de cedências de loteamento, designadamente na Lejana ou em Val da Amoreira. Como é que este processo se garante? Este processo garante-se do seguinte modo. No que respeita aos custos controlados, a autarquia, aliás, como fez, produziu cerca de 160 casas, por exemplo, o caso do Concelho de Olhão, já que o António Miguel Pina veio dizer que apresentava-se como aquilo que fez em Olhão, por exemplo, durante o seu consulado de 12 anos, não fez uma única casa de habitação social em Olhão. Uma única casa, repito. E fez 54 casas de custos controlados. E, portanto, em relação com Faro, que de facto a produção foi insuficiente, Faro fez o triplo das casas de que fez
o município vizinho que se reclama de saber fazer. Cristóvão, não perca o seu raciocínio, Não, António. mas permita-me mas eu volto explicar a si, eu o volto a ponto, si. como é que se realiza as casas, Mas já me vai como é que se explicar. financia, porque nós temos isso tudo na ponta da língua. Muito bem. António, o Partido Socialista durante 12 anos não construiu nenhuma casa social? Nós não temos intenção de voltar ao velho modelo que o Cristóvão Norte defende de habitação social. O que nós defendemos é a construção de habitação a custos controlados e, se for verdade que o Governo vai continuar a financiar a 60% a fundo perdido, de acordo com aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro ontem anunciou de 1.300 milhões de euros, será possível fazer também habitação de renda acessível. Mas o que nós discordamos é dessa ideia de continuar a fazer habitação social naquela... porque é um desenvolvimento urbano com o qual não concordamos. O nosso modelo passa por ter misturado as pessoas dentro daquilo que vai ser a nossa construção de fogos para venda com habitação a rendas acessíveis. Porque esta alteração é determinante para a mobilidade social, porque é preciso misturar as pessoas e não reservá-las ou colocá-las em gueto. A nossa expectativa para a habitação a custos controlados são cerca de 1000 fogos, porque... Para o mandato de 26-29? Pormos a construir 1000 fogos. É o dobro. É o dobro, porque é possível. Uma conta simples que eu creio que era útil para quem nos está a ouvir. Só... Portanto, em 12 anos fez 54 casas. Vamos usar um bocadinho da matemática básica das coisas e facilmente conseguimos determinar qual é o número de casas que se fez por ano. Fez menos de 4 casas, menos de 4 casas por ano. Portanto, quem fez 4 casas por ano, propõe-se agora, em 4 anos, fazer 1000 casas, o que dá 250 casas por ano. Portanto, a diferença entre 4 e 250 é um número avassalador. E, portanto, isso leva qualquer pessoa de bom senso a duvidar se esse era o aspecto mais crítico, porque é que no Concelho do Lado, que teve um aumento de rendas de 98%, muito superior ao aumento das rendas que se verificaram em Faro, não se fez aquilo que se proclama saber fazer. Acho que é uma interrogação útil para que os é fácil cidadãos se explicar, pronunciem porque sobre o isso. modelo, José Moreira, para ser por favor, possível, esteja à vontade para ser possível construir 1000 casas, que é aquilo que o Cristóvão Norte ainda não explicou, é preciso ter um modelo diferente do que hoje a maior parte das câmaras têm. Porque para a capacidade de endividamento que está cortada pela Lei das Finanças Locais não o permite. E foi preciso falhar algumas vezes para descobrir qual é o caminho de como é que isso se faz. Aliás, neste momento deixámos aberto um concurso para mais de 208 casas, através de uma empresa municipal. O Dr. Cristóvão Norte não vai construir nenhuma casa se não for alterada a Lei das Finanças Locais, nem se continuar com essa estratégia, porque para querer construir estas 500 casas são vários milhões de euros e não tem capacidade de se endividar. Sabe qual Portanto, é o endividamento da Câmara Municipal? É preciso alterar o modelo, ou se alteramos um modelo das finanças locais que permita à Câmara endividar-se a médio e curto prazo para a seguir vender e depois voltar a construir mais, ou então não é possível. Mas é há por aqui, isso. José Moreira, Deixe-me só, porque é importante eu explicar. peço desculpa, mas tem que haver aqui alguma equidade. Com certeza que sim, mas deixe-me José explicar Moreira não o teve essa raciocínio. oportunidade. E mesmo para a habitação de rendas acessíveis, as câmaras ou uma entidade pública tem que se endividar para financiar os outros 40%. Mas há diversas formas de financiamento também. Pois, só que dentro da Lei das Finanças Locais é impossível fazer. Há o PRR, há o Orçamento nós Municipal, fizemos. Há o Instituto de Habitação. Eu creio que pode explicar esta pequena confusão. Mas isso não é possível fazê-lo dentro da Lei das Finanças Então, Locais. pronto, já lá vamos para ouvir a Ana Sofia. O nosso modelo. Eu gostava e de depois ouvir há o uma José grande Moreira. Deixe-me só António. fazer uma diferença. É 20 que as segundos, por favor. casas que nós vendemos a custos controlados, um T2 custou 110 mil euros. Diferente dos valores feitos em Faro, José Moreira, na ordem dos 200 vai mil. oferecer o triplo, 500 Não, mil, vai oferecer o triplo. Eu penso que aqui todos elaboramos num equívoco, que é o problema da habitação. É neste momento um dos principais problemas do nosso país. Estaremos todos de acordo. A questão é que todas estas propostas que são aqui postas em cima da mesa, que obviamente é preciso construir habitação promovida pela Câmara de Faro, tem um problema grave. É que não respondem ao problema da urgência do momento que se vive no Concelho, que é as pessoas não terem casa para habitar ou não terem possibilidades de pagar uma renda. E não estamos a falar
não estamos a falar das pessoas de mais baixos rendimentos. Estamos a falar de casais que têm postos de trabalho com relativamente dentro da média salarial do concelho, em que é muitíssimo difícil ou até impossível alugarem ou comprarem uma casa. Este é o problema fundamental do nosso tempo, é a habitação. Alguém escreveu há uns meses num jornal que tinha ouvido alguém dizer que a próxima revolução seria motivada pela habitação. Isto apenas dá uma ideia da urgência de que é o problema da habitação. Como é que responde? É preciso procurar respostas a curto e a médio prazo. A curto prazo é, por exemplo, apoio às rendas no mercado. Nós sabemos que o mercado não está a dar resposta e sabemos na Europa inteira que não dá resposta, no Canadá não dá resposta, na Austrália não dá resposta. É preciso. Mas defende um teto nas rendas? Não. O teto nas rendas não é da competência da Câmara Municipal de Faro. Eu sei, mas estou-lhe a perguntar o Bloco de Esquerda defende que as rendas devem ser calculadas de uma maneira equilibrada e que esteja de acordo com o valor económico da casa e também com as condições... Mas a Câmara Municipal pode subsidiar... Exatamente. Dar nós apoios, dizemos é que a Câmara há várias Municipal, autarquias que o fazem. A Câmara Municipal deve ter um programa ambicioso de apoios às rendas para que se possa imediatamente conseguir algumas soluções, não para todas as pessoas, mas para algumas pessoas. É também fundamental não esquecer a habitação social. Mas a intervenção da Câmara não se pode resumir à habitação social sobre o risco de criarmos aqui um conflito entre os municípios, porque muito do conflito latente na nossa sociedade tem a ver com a falsa percepção que os mais pobres são favorecidos em relação aos trabalhadores que têm ordenados médios. Isto é uma falsa questão e, para a combater, é preciso promover habitação que seja acessível a qualquer pessoa, trabalhadores de classe média, porque estamos a falar... A questão é como, não é? Como? Vamos lá ver, temos dois problemas, dois aspectos deste problema muito importantes. O primeiro é o curto prazo. É preciso, e não haver aqui nenhuma proposta para o curto prazo, é preciso intervir já. Porque as pessoas, os quadros, por exemplo, não conseguem vir para Faro. Como? Porque a Ana subsidiando as rendas, por exemplo. Subsidiando as rendas. Portanto, há um apoio direto da Câmara Municipal aos arrendatários. Um apoio direto aos arrendatários. Mas e como é que se mede esse apoio? Vocês queriam até X, nós damos Y? Qual é a sua proposta? De acordo, é simples. De acordo com os rendimentos? Tem a ver com o rendimento e com o valor médio da habitação no concelho, obviamente. Isso já existe? Sim. Há várias autarquias que o fazem no país. Sim. José Moreira, também relativamente ao alojamento local, porque no programa do Bloco de Esquerda para Faro, vocês falam um bocadinho do alojamento local e propõem zonas de contenção. Exatamente. Aliás, já existem... Certo, mas quer criar ainda mais. Quer-nos explicar um bocadinho isto das zonas de contenção do alojamento local e o que é que acontece a quem neste momento já tem alojamento local? Vamos lá ver. A primeira coisa que me importa aqui esclarecer é que o Bloco de Esquerda não é contra o alojamento local. O que o Bloco de Esquerda recusa um modelo de desenvolvimento para as nossas cidades e aldeias e vilas que seja em que o alojamento local compita diretamente com... Não sei se a sua coordenadora iria concordar muito consigo, dadas algumas intervenções. Concorda seguramente. É preciso ouvir com algum cuidado. O que nós temos sérias reservas é quanto à financiarização do alojamento local, ou seja, o facto de o alojamento local, quando foi criado com uma boa ideia, que é as famílias poderem complementar os seus rendimentos alugando as suas casas parte do ano ou alugando quartos nas suas casas. Aliás, basta dizer que em países socialistas como os Estados Unidos, nomeadamente a cidade de Nova Iorque, ou, por exemplo, em Amsterdão, não é possível ter uma casa permanentemente em alojamento local. O que é possível é uma família tem 2 ou 3 quartos e pode arrendar esses quartos em um alojamento local. Isso é um bom modelo, mas a casa tem que servir para pessoas viverem nelas. Portanto, nestas zonas de contenção, que já há um regulamento aprovado pela Assembleia Municipal de Faro, o que é possível é implementá-las. E, obviamente, quem neste momento tem alojamentos locais, enquanto as suas licenças estiverem em vigor, não podem ser revogadas. Eu acho que temos vários temas essenciais ainda para continuar a analisar aqui neste diagnóstico a Faro. Não vamos ter tempo então para abordar muitos temas que também são bastante relevantes. Eu acho que vocês já deixaram bem claro. Este é o primeiro e eu queria explicar... Não queremos que seja o último, portanto o nosso tempo já está a ficar apertado. Mas há um aspecto que é crítico explicar, 30 segundos, por favor. Que se prende com o seguinte. Colocou-se aqui em causa de como é que se financiava a habitação social, regimes de rendas acessíveis. Nós temos menos de 2% de parque público e se nós queremos regular o mercado, temos que ter
imóveis que sejam propriedade do município, porque senão nós produzimos casas para vender e cada vez que houver uma crise habitacional temos que ir produzir mais casas e não temos formas de regular o mercado, dando a possibilidade de acesso a rendas acessíveis àqueles que têm menores rendimentos. E eu não estigmatizo nem quem tem menores rendimentos, nem quem tem maiores rendimentos. Eu quero que todos tenham acesso à habitação em igualdade de circunstâncias. Isso significa custos controlados, que se financia por si próprio, mas significa também habitação social, regime de rendas acessíveis que outros não desejam fazer. Como é que isto se faz? O município de Faro tem uma situação financeira invejável. E ao contrário de outros modelos que aparentemente falharam rotundamente, em concelhos vizinhos, como aqui ficou bem claro, tem perto de 50 milhões de limite de endividamento. Se, como foi dito, e é público e notório, há a assunção por parte do Estado de 60%, não será muito difícil fazer a matemática para perceber que é possível fazer habitação social, pelo menos 200 casas de habitação social em 4 anos, sem que isso ponha em causa a estabilidade financeira do município, dando resposta a muitas famílias. Vamos mudar de tema, Luís. Vamos e outro tema bastante relevante também. Mas estas contas estão mal feitas. Os senhores querem só falar de habitação? Mas é que Não, pois não. É preciso esclarecer que no modelo que o Dr. Cristóvão tem, não vai conseguir fazê-lo, porque não se consegue endividar para as construir. Não é possível, porque apesar de ter este limite de endividamento, a Câmara não o consegue utilizar na totalidade, todo no mesmo ano. Não. Vai ter que ir fazendo aos Podes bocadinhos. explicar, é que se calhar o Sr. Presidente da Câmara está a desatualizar. É impossível fazer desta forma. Não é. Posso explicar porque se me permite. E nós temos, é só porque depois não conseguimos ir à saúde nem a outros problemas do Concelho de Faro. Depois o Dr. Cristóvão não gostava que importantes. explicasse porque é que em Olhão, como ele apontou, os valores das habitações que foram vendidas foram a 110 mil euros. As 300 que temos agora a construir estão a 155 mil euros, um T2, e em Faro foram vendidas por mais de 200 mil. É essa a diferença do modelo. E é isso que os farenses sabem, porque está logo ali ao lado, conhecem os números e perguntam porque é que em Faro as casas custam mais 50 ou 60 agora o Cristóvão Norte vai responder à pergunta do António Miguel Pina, é mais fácil assim. Eu gostaria de dizer aquilo que está em causa. O que foi dito é que era impossível, por força daquilo que eu proponho, construir casas de habitação social. E, portanto, não se construiria casas de habitação social porque há uma impossibilidade objetiva de as realizar em face de constrangimentos financeiros. O que o António Miguel Pina disse a respeito do endividamento municipal só poder ser utilizado de 50% por ano é verdade. É 50%, veja, é 50% por ano. A Câmara Municipal de Faro tem possibilidade de endividar-se em 46 milhões de euros. Eu creio que a Câmara de Olhão tem uma capacidade muito mais curta, porque tem muitas dívidas acumuladas e não tem as condições de sustentabilidade financeira da de Faro. E, portanto, terá a confundir as contas uma coisa com outra. Agora, o facto é que Faro tem essa capacidade e tem, como foi público, e o António Miguel Pina referiu bem, 60% garantidos. Ora, não é difícil fazer as contas, até um célebre Primeiro-Ministro António Guterres, nestas circunstâncias, as faria, que é possível fazer essas 200 casas, dar resposta a quem tem menos rendimentos, garantir a equidade no mercado de habitação. Uma pequena nota, é que o modelo defendido aqui pelo candidato do Partido Socialista, eu penso que não é o correto nem o que se espera de uma Câmara Municipal. Do Partido Socialista ou do PSD? Do Partido Socialista, porque não parece razoável transformar a Câmara Municipal numa empresa de construção civil que vai intervir. O que nós precisamos ter é um parque público de habitação, um parque de habitação pública. Quer para pessoas de baixo rendimento, a habitação social, quer a custos controlados. Construir casas para vender não nos parece que seja o melhor modelo. O modelo deve ser a construção de casas para arrendar, quer a preços de habitação social, quer a preços controlados. E, por outro lado, na história de Faro, há um movimento muito importante que importa voltar a dinamizar dentro do Concelho, que são as cooperativas de habitação. Portanto, é possível que as pessoas que estão... Vamos imaginar o seguinte cenário, que é fácil de perceber. Eu venho trabalhar para Faro, ou moro em Faro, decidi constituir família, ou sair de casa e tenho acesso a uma casa de habitação de custos controlados, se tiver um rendimento razoável da Câmara Municipal. Entretanto, associo-me a uma cooperativa e daqui a 5, 10, 15 anos tenho uma habitação que é minha e deixei livre uma habitação que é colocada outra vez no mercado de arrendamento e isto permite rodar as pessoas dentro da habitação pública. Completamente de acordo. E isto sim é um modelo... Não deixa de ser uma coisa rara. Bloco de Esquerda e PSD de acordo. De acordo. Tenho que estar de acordo com as boas ideias. Mas deixa-me dar uma informação. Estes senhores especulam. Como é que especulam ideias? Aquilo que eles estão a dizer, eu já fiz.
Neste momento estão em construção 200 fogos numa primeira fase, 100 são para venda, 100 são para habitação a rendas acessíveis, aproveitando os 60% do governo. Mas eles responderam ao facto do António ter insistido na Só questão que, da venda dos 110 mil euros. O que eles, como nunca fizeram, nunca tiveram que fazer contas, nunca tiveram que respeitar os limites indevidamente, não sabem que com a atual lei das finanças locais é impraticável, porque a Câmara não tem capacidade de suster a 20, 30 anos a gestão destas habitações para arrendar, são vários milhões de euros. Só é possível fazer esta gestão da dívida. O problema aqui está em fazer a gestão da dívida. E só é possível através de uma empresa António municipal. Pina, E eu tenho muita disponibilidade para consolidar e não precisa sequer, Desculpe. deixe-me só dizer isto, e em Faro não precisa criar mais nenhuma empresa municipal. O tema eu já fiz isso habitação está... onde governei nos últimos 12 anos. Vamos ouvir a Ana Sofia. Agora vamos ouvir a Ana Sofia. Obrigada. Muito obrigada. Há uma diferença entre sonhar António, e saber fazer. Permita-me que eu fale. Peço desculpa. Não faz mal. Esta é uma conversa descontraída e informal, que é isso que se pretende nestes debates, pelo menos no nosso canal, no Conta Lá. Mas resta-nos 15 minutos para terminar o nosso debate e ainda só abordámos um tema que foi a habitação. É talvez o tema mais importante para os farenses. Vamos avançar, Luís. Vamos à matemática da saúde. Cristóvão Norte, vou começar por si. Tem havido sucessivos adiamentos relativamente ao Hospital Central de Faro. Entretanto, o Governo anunciou que haverá um concurso que deverá começar até o início de outubro deste ano, sendo que esse concurso será para um hospital feito através de PPP, portanto uma parceria público-privada. Vai mesmo arrancar desta vez esse hospital? Espera que tem dialogado pelo menos com o Governo? É desta vez que as coisas vão realmente avançar ou é mais uma promessa que chegada a outubro é outra vez adiado? Isso é uma pergunta que tem que fazer ao Sr. Primeiro-Ministro, não a mim. Eu sei. Aquilo que eu lhe direi é o seguinte... Por isso é que eu lhe perguntei se tem que dialogado é com o tomar Governo. exatamente a mesma posição que tenho tomado ao longo do tempo a respeito dessa matéria. A mim não me preocupa se o Governo é do partido A ou B. O meu empenho, a minha perseverança, o meu sentido de serviço em relação à necessidade do novo hospital, que eu creio que é uma coisa que todos comungam, independentemente do modelo em concreto, é inabalável. E, portanto, a única coisa que eu posso dizer é que se porventura essa promessa do Sr. Primeiro-Ministro, esse compromisso que ele assumiu e que está inclusivamente no programa do Governo, não avançar, eu próprio serei o primeiro a censurar isso publicamente. Ou seja, que obras, acessos municipais, etc., ficam sob a responsabilidade da Câmara Municipal. Há já uma ideia sobre isso? Ou será tudo através do Governo? Repare, neste âmbito há dois aspectos cruciais. O Parque das Cidades tem bons acessos. Foram acessos feitos para o Euro 2004 e, portanto, que garantem as necessidades que permitem albergar uma nova infraestrutura. Desse ponto de vista, não há necessidades particulares. O que há necessidade é estabelecer uma orientação estruturada, porque a questão do hospital, com o setor oncológico, é uma questão fundamental para resolvermos o problema da saúde adiada, que é a saúde negada no Algarve há muitos e muitos anos, mas que não esgota toda a questão. É preciso assegurar médico de família para todos, e médico de família para todos faz-se de duas maneiras. Ou há uma USF criada pelo Governo, ou, não havendo essa unidade de saúde familiar para dar resposta aos 4.000 farenses que neste momento não têm médico de família, o Governo estabeleceu que haverá 5 unidades de saúde familiar tipo C para o Algarve. Isso significa que os municípios, em parcerias com associações, com entidades da sociedade civil ou mesmo com particulares, se podem candidatar. Se o Governo não resolver o problema, nós resolveremos o problema e garantiremos médico de família. Vamos ouvir aqui o António Miguel Pina. Queria ouvi-lo sobre esta questão do hospital, mas faço-lhe também uma outra pergunta, porque tem-se falado muito sobre as câmaras municipais terem mais autonomia em diferentes matérias, nomeadamente na educação e também na saúde. E, portanto, pergunto-lhe sobre o hospital, o que é que, enfim, considera sobretudo o que tem acontecido sobre esses adiamentos, se acha que a PPP é de facto a melhor solução e se por outro lado também defende essa autonomia na saúde para resolver alguns problemas que muitas vezes os governos demoram a resolver e se calhar a autarquia, pergunto-lhe, podia ter essa autonomia para poder resolver o problema.
Nós acreditamos que o hospital vai se fazer. Portanto, tem havido uma falha com os algarvios ao longo dos últimos quase 20 anos, mas acreditamos que desta vez isso acontece, até porque estivemos por dentro da renovação do programa funcional e fomos acompanhando, fizemos parte de uma comissão de acompanhamento. Eu acredito, eu acho que sou insuspeito, nem tenho eu que justificar as palavras do seu Primeiro-Ministro, acho que sou insuspeito para acreditar. Portanto, acredito mesmo que desta vez se vai fazer. Agora, para os farenses preocupam 3 coisas. Os acessos, porque os acessos até ao Parque das Cidades, seja para Nacional 2, seja pela 125, vai nascer gente nas ambulâncias até lá chegarmos, ou vão morrer pessoas com falta de assistência. Portanto, está projetada há vários anos uma variante direta desde Faro até à 125, e isso tem que ser um compromisso do Governo, ao mesmo tempo que vai fazer o hospital, que o vai deslocar, tem que fazer essa acessibilidade. Tem que também justificar... Espera aí, Dr. Cristóvão, não me interrompa. Só estou a perguntar tem também que justificar o que é que vai fazer com aquela infraestrutura e também garantir que os farenses ficam com uma unidade de saúde 24 horas, 365 dias por ano, como tem, por exemplo, Olé ou Albufeira. Estas são 3 exigências que temos que colocar em cima da mesa com a saída daquele grande empregador. É porque o hospital é do pulmão económico da cidade, do centro da cidade de Faro. E temos de ter atenção a isso. Mas nessas obras que está a fazer referência, não pode também a Câmara Municipal fazer alguma coisa sobre esses acessos? Tem que ser o Governo? Com certeza que sim, porque se o Governo vai deslocalizar este pulmão económico da cidade, tem que dar alguns benefícios à cidade. Aliás, o Governo recentemente está a fazer uma variante no Conselho onde presido. Portanto, o Faro e a autarquia de Faro já devia ter exigido e não se consegue perceber como é que a capital do Algarve, nos últimos 16 anos, não exigiu que se fizesse este acesso. É das poucas cidades do Algarve que não têm um acesso direto à 125. Isto é determinante, porque senão vamos ter a pioria dos cuidados de saúde para os farenses. Vai nascer e morrer gente ou na Nacional 2 ou na 125. Sim. Exige-se isto do Governo. Vamos passar também ao José Moreira para ouvir a sua opinião sobre esta questão do Hospital Central de Faro. Vamos lá ver. O Hospital Central de Faro é uma necessidade que está identificada há muitos anos. Eu recordo-me das quantas primeiras pedras foram colocadas por membros do Governo. Até me recordo de campanhas há muitos anos, quando eu entrei nestas lides políticas, pouco depois de ter chegado aqui ao Algarve, que sou algarvio há 25 anos, quase 26. Portanto, isto sempre... E obviamente que vai avançar, porque não há outro remédio, não é possível adiar mais o Hospital Central do Algarve. Mas o Hospital Central do Algarve não é, obviamente, uma competência da Câmara Municipal de Faro. Não quer dizer que com isto que a Câmara Municipal se alheie. Mas muitas dos acessos, obviamente, devem ser feitos pelo Governo Central, porque o que nós nos devemos preocupar é exigir boas condições de acesso à cidade, é que haja uma boa ligação de transportes públicos e, sobretudo, temos que nos preocupar com uma coisa fundamental, que é não só que existam os serviços públicos, mas um serviço público de extrema qualidade. Quer no hospital, quer dentro do Conselho, nomeadamente a nível dos centros de saúde e das unidades locais de saúde, como lhe queiram chamar. Para tornar a rede Vamos gratuita, por exemplo? Tornar a rede Vamos gratuita, que ela sirva ao hospital, obviamente, e que haja que o bendito metro de superfície, ou BRT, que passe do papel. Não era o modelo que defendíamos, mas é melhor ter um BRT do que não ter nada. Nós defendemos um investimento mais no transporte sobre carris, mas o BRT que avance e não fique para as calendas, como costuma ser nestas coisas. Essa questão é fundamental, mas é preciso criar estruturas de saúde de excelência dentro, que é uma palavra que eu não gosto, mas que toda a gente usa, dentro da cidade. Os serviços públicos, quer para os cidadãos de Faro, quer para qualquer outro do país, têm que ser excelentes, não tem só que existir. O Serviço Nacional de Saúde é essencial, mas também é essencial que ele dê, de facto, respostas ao nível de excelência que as pessoas necessitam. Antes de passarmos aqui ao próximo tema com a Ana Sofia Vinhas, este hospital, a construção, está proposta que seja uma parceria público-privada. Isso é algum problema para o Bloco de Esquerda aqui em Faro? Obviamente, vamos lá ver, há aqui vários níveis. O modelo que nós defendemos para os hospitais públicos não é um modelo público-privado. Ponto. E sabemos e temos a certeza que eles têm muitas desvantagens para o país e para a comunidade. Mas o que estamos aqui a discutir é o hospital. O hospital vai ser feito como vai ser, as condições políticas que temos neste momento. Mas os estudos também demonstram que há vantagens, não é? Houve algumas PPPs que, depois de terem sido desmanteladas, as coisas correram pior do que já estavam. Por isso é que eu lhe estava a perguntar se... Para a construção não é para fazer a gestão clínica. Não, eu sei, para a construção. Por isso é que eu estava a perguntar se... É um modelo que serve apenas para não contribuir mais para o peso da dívida pública.
Pronto, mas por isso é que eu é estava a uma perguntar forma de aqui ao- desorçamentação Exatamente. Mesmo do, para a do Estado. construção havia aqui Paga algum uma problema renda. do ponto de vista para vocês. Desse Obviamente ponto que é, de porque não é um modelo de desenvolvimento económico que nós defendemos. E o António Pina disse muito bem, estes modelos são seguidos sobretudo para não aparecer na dívida pública e está desorçamentado e depois vamos pagando Uma renda. como uma renda. É tão simples quanto isso. Pois não me parece que seja este o foco deste Mas debate. antes isso que melhor que nada, digo eu. Obviamente, é o que nós dizemos. É preciso fazer o hospital. Não é este um modelo de construção que nós defendemos, mas é preciso fazê-lo. O poder político assim o defendeu, assim o decidiu. Havia maioria na Assembleia da República para fazê-lo desta maneira, portanto vamos avançar. E também cabe, no fundo, ao futuro Presidente da Câmara fazer essa pressão junto ao poder Claro, político. Não é? Esse também é será fazer pressão certamente para também que esse os vosso serviços papel. públicos que servem o Conselho sejam da maior qualidade e, quando for possível e quando tal for necessário, também deve a Câmara Municipal, a autarquia, intervir diretamente para proporcionar aos seus cidadãos uns serviços públicos de ótima qualidade. Vamos saltar de ponto de vista tema da mobilidade. e a pergunta, se não se importarem, é igual para os três. Para quando um aeroporto de Faro que responda às necessidades e aos desafios de um turismo em pleno século XXI? Cristóvão Norte, o que é que ainda não foi feito que já deveria ter sido feito? O aeroporto de Faro é uma infraestrutura determinante para a afirmação da capitalidade de Faro, mas também para o Algarve e para o país. E, portanto, há aspectos que precisam de ser melhorados, designadamente alguns que se arrastam ao longo dos últimos anos, que têm que ver sobretudo com as entradas, o tempo de entrada e a forma como isso prejudica a imagem e a reputação do turismo do Algarve e do país. Há medidas que foram tomadas, que eu espero que entrem rapidamente em vigor e que surtam efeitos de modo a que tudo se processe de forma mais eficiente possível e com menor morosidade, mas depois há outros aspectos críticos que têm a ver com disciplina. Por exemplo, dois factos fundamentais. O primeiro é que o aeroporto, sendo uma infraestrutura importante, não cumpre em todo sentido, alcance e dimensão a sua responsabilidade social. Nós temos um aumento brutal do número de TVDEs, um aumento brutal do número de passageiros, um aumento brutal do número de trabalhadores do próprio aeroporto, mas de facto o que se verifica é que o aeroporto não cria condições para albergar toda essa gente. Isso prejudica designadamente a freguesia de Montenegro, que é a freguesia que alberga o aeroporto. O que é que a autarquia pode fazer? Olha, Que ainda muito não simples. foi feito. Não se esqueçam que os Diria- últimos 16 anos foram do seu partido. A autarquia pode fazer várias coisas. Primeiro, pode fazer um regulamento que estabeleça a proibição de parqueamento de TVDEs na freguesia de Montenegro, o que vai melhorar substancialmente a qualidade de vida das pessoas. Pode exercer pressão não apenas junto do governo, mas também junto do aeroporto, para se criarem parques de estacionamento dentro do próprio aeroporto, afetando esse espaço e garantindo essa responsabilidade social, e pode fazer uma coisa que é, porventura, aquela que qualquer um de nós, no longo tempo das coisas, mais importante, seja para a preservação da capitalidade de Faro, para infraestruturas que são necessárias para o Concelho, que é através da repartição da taxa turística de todos os municípios, que neste momento serve para tornar os municípios que já são mais ricos, por força da lei das finanças locais, da cobrança de IMI e IMT, em municípios ainda mais ricos e os mais pobres, estabelecer uma regra de repartição que aumente as receitas do município de Faro, sem que isso represente aumento de taxa turística para quem quer que seja. E por outro lado, por força das dificuldades que causa naquele entorno, designadamente do ponto de vista de estacionamento, do ponto de vista do caos urbanístico, do ponto de vista da depreciação e degradação da qualidade de vida, porque isso impõe ao município um conjunto de custos. Se porventura o aeroporto não quiser cumprir essa responsabilidade social, Muito bem, obrigada. então eu próprio, deixe-me terminar, então eu próprio lançarei uma taxa municipal que garanta a cobrança no aeroporto para podermos Quem fazer vem visitar face. quem vem Não, visitar? ao aeroporto, que é uma coisa diferente. Ao próprio aeroporto, sim. Ao próprio aeroporto, para exercer a sua responsabilidade social e, dessa forma, o município ter os bens à sua disposição para fazer face aos constrangimentos que resultam. Temos 8 minutos para dessa- terminar. Ana Sofia, permite-me este só fazer aqui gradação. uma pergunta aqui ao Cristóvão Norte, porque quando estávamos a preparar-nos para este debate, surgiu só esta questão, e peço também uma resposta muito rápida, depois também podemos ouvi-los sobre isto. Porque propõe um acordo interinstitucional
para reduzir as filas já para o verão 2026. Temos aqui este palavrão interinstitucional e etc. E tem um objetivo que é um tempo médio de 20 minutos no controle de segurança. Isto não é demasiado ambicioso, já para o ano fazer isto? Eu não sei onde é que viu isso, não fui eu que fiz. Mas falam neste acordo interinstitucional. Creio que está equivocado. Pelo menos era isso que estava no vosso programa. Não, já o nosso programa vai ser apresentado só no dia 7. Pois, mas há algumas notícias do vosso programa. Mas essa notícia, se a viu, não está correta. E, portanto, como digo, o município não tem... Portanto, vocês não têm qualquer objetivo para o verão 2026, é isso? Sobre esta questão dos controlos? Se nós, enquanto município, temos, não. Nós, a única coisa que desejamos não é exclusivamente em relação a Faro, é todos os passageiros que desembarcam no aeroporto serem tratados da forma mais expedita possível. Mas a única coisa que podemos fazer é exigir, junto do Governo, as medidas e junto do aeroporto os circuitos para... É que eu próprio fiquei com esta dúvida, por isso ainda bem que falei consigo. Muito bem, está esclarecida. Temos 5 minutos para terminar este debate, onde peço-vos as respostas mais sucintas possíveis. Não vou... Vai-me já dizer que não vai cumprir. Não, é isso que eu ia dizer. O candidato e atual presidente da Assembleia Municipal aqui veio dizer é no mínimo caricato. Porque é que não fez já, como presidente da Assembleia Municipal, esse tal regulamento que proíbe os TVDEs de estacionarem no Montenegro? Porquê é que não o fez? Teve essa oportunidade. Sabe porquê é que não o fez? Porque é ilegal. O senhor, Dr. Cristóvão Norte, sabe perfeitamente, ou devia saber, até porque é jurista, de que não é possível criar um regulamento que proíba. Essa é uma impossibilidade, portanto, não venda essa solução aos habitantes do Montenegro porque ela não é verdade. O que nós temos, o que é possível é reservar áreas exclusivas para estacionar os moradores. O que é possível é exigir que o Ministério das Infraestruturas, que tem a concessão e que recebe as receitas da ANA Aeroportos, invista em partes de estacionamento. E invista também numa segunda circular ao Montenegro, a Gambelas, porque ela já está uma parte feita e essa é determinante para que o trânsito que vai ao aeroporto, porque mais de 60% do turismo, mais de 70% do turismo vai para Barlavento e se for construída uma variante que passe a oeste de Gambelas e por trás da Universidade, diretamente à Via do Infante, retira 70% do trânsito e deixa a vida das pessoas do Montenegro. Com certeza. Para além disso, é então ainda mais caricato e completamente ilegal e impossível esta ideia de retirar a taxa turística de Albufeira ou de Lolé ou de Portimão para ressarcir para Faro, tal como é ilegal. E é uma mentira para os farenses dizer que vai criar uma taxa sobre o aeroporto. Isso não existe no nosso país. Se o Estado português devia ter compensado os territórios onde tem aeroporto, sim, isso é verdade. Mas no âmbito da venda da concessão à ANA Aeroportos, isso não é possível. António Pina, temos 5 minutos para terminar e eu gostava de ouvir o José Temos que falar a verdade às pessoas, não criar ilusões. E o que é possível para o Montenegro é retirar a possibilidade de outros estacionarem nas zonas habitacionais e temos também que criar condições para que não mais do que os TVDEs, as outras empresas de transporte, assim como os funcionários, que são mais de 3.000 no aeroporto, estacionem de forma quase gratuita. Este sim é que é a verdade que podemos falar às pessoas. O aeroporto tem várias vertentes e a que mais afeta provavelmente a cidade de Faro é a questão do acesso ao aeroporto. Por quem lá trabalha e por quem tem que viajar. A questão do estacionamento para os funcionários, para os trabalhadores do aeroporto, é fundamental porque aquelas pessoas estão duplamente castigadas porque os transportes públicos que servem ao aeroporto são bastante deficientes e é um problema de facto grave e toda a repercussão que tem à volta do aeroporto, na freguesia, onde por acaso também eu habito, que é no Montenegro, é de facto bastante complicado e que isto está cada vez mais impossível, mas nomeadamente a Câmara poderia regular a questão das empresas de rentacar que fazem do espaço público, espaços de estacionamento, esse é um complicado. Mas há aqui uma questão fundamental no aeroporto, que já se falou várias vezes, mas que agora caiu outra vez no esquecimento, que é ligar o aeroporto à via férrea que serve o Algarve. Porque uma variante que servisse o aeroporto permitiria duas coisas. Primeiro, todo o trânsito de combustíveis que ainda é feito por caminhões que circulam todos os dias, dezenas de caminhões numa parte
com muitíssimo trânsito, e se algum dia houver um acidente será uma enorme tragédia, podia circular de comboio. E, por outro lado, o comboio pode levar os turistas ou os nossos visitantes a todos neste eixo principal do Barlavento, sem problema rigorosamente nenhum, e não seria, de facto, uma obra insustentável que o Orçamento Geral do Estado não pudesse cobrir. Temos dúvidas que isso possa ser feito no próximo mandato, mas a Câmara Municipal de Faro tem que insistir na questão da ligação do aeroporto ao caminho de ferro, porque isso seria central para o desenvolvimento do Vamos Algarve. a uma ideia final para cada um de vocês. 1 minuto, literalmente 1 minuto, por favor. Vamos a isso, que é, no fundo, qual seria a primeira medida que vão tomar assim que ganhem as eleições. Portanto, Cristóvão Norte começa por si, mas Uma medida comanda... plausível, Exato. que seja visível para a população. Mas 1 minuto mesmo. A primeira medida que nós vamos tomar é criar brigadas especializadas para pôr Faro com brio e para resolver os problemas mais dramáticos do espaço público, das calçadas. Nós queremos que as pessoas, quando saiam de casa, sorriam. A vida das pessoas já é suficientemente difícil e o objetivo do município tem que ser facilitar. Agora vou aproveitar os outros 30 segundos para dizer o seguinte, se me permite. 25. Eu queria dar nota, porque creio que existe isso. O Presidente da Assembleia Municipal não pode fazer nenhuma proposta de regulamento. Eu creio que em Olhão também é assim, acho que é uma lei geral e abstrata. Aplica-se uma sobre as taxas. A proposta sobre as taxas foi sua. Eu sei que o senhor foi contra. Deixe só concluir, António. Foi uma correção e eu sei que o senhor foi contra baixar as taxas, eu sei que o senhor foi contra. Embora seja Presidente da Câmara de Olhão, foi contra isso. Conclua. Esse é o primeiro aspecto e, portanto, ou será má fé ou será ignorância, cada um avaliará como quiser. Em relação à questão das proibições, elas são possíveis de ser feitas. Veja, em qualquer via, nós podemos estabelecer, por exemplo, se caminhões podem circular lá ou não. E, portanto, se podemos que caminhões podem circular lá, nós também podemos estabelecer quais é que são os critérios de utilização de uma via por parte de quem presta determinado serviço. Obviamente, os 25 segundos já foram. António Pina, peço-lhe que respeite 1 minuto. A primeira medida que, se caso seja eleito Presidente da Câmara, que vai implementar e que seja bem visível à população. O passar para as juntas de freguesia, muitas das competências, de facto, do espaço público e da limpeza e da recolha de resíduos urbanos. É preciso dar brio à cidade. E depois investirmos não só nos espaços desportivos e de educação, assim como criar condições para um Faro 3.0. É preciso que o futuro dos farenses não passe por se formarem na nossa universidade e saírem fora do concelho ou da região ou mesmo do país. A criação de instalações para que as empresas ligadas à investigação, à tecnologia, é determinante, aliás, tem que ser o futuro de Faro e Faro tem que capitanear a região para essa transformação económica. Muito obrigada. José Moreira, 1 minuto, por favor. A primeira medida que lançaríamos seria, juntamente com as populações, fazer um processo participativo em que as pessoas dissessem na sua área de residência, na sua rua, no seu bairro, na sua freguesia, o que é que querem mudar para que essa área fique mais agradável para todos, para que o espaço convivial, que é a rua, seja transformado num espaço que possa ser fruído e aproveitado por todos. Teria várias vantagens. A primeira é pôr vizinhos a falar com vizinhos, que infelizmente vivemos tempos cada vez mais complicados e que as pessoas praticamente não se conhecem, e sobretudo dar a quem tem o poder local os anseios que a população tem para a sua zona, e seguramente com pequeno investimento seria fácil de lançar programas que permitissem construirmos espaços de convívio para todos. Depois, permita-me também Temos mesmo dizer... terminar, José Moreira, por favor. Um segundo passo muitíssimo importante é definir os serviços públicos de altíssima qualidade que a cidade necessita e que o Concelho necessita. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Obrigado. Esta hora passou também, muito depressa. Pois foi, exato. E só na habitação foi a primeira parte do debate, praticamente. Mas obrigado aos três por terem estado aqui connosco. Este debate fica por aqui. Esperamos que esteja agora um pouco mais informado, pelo menos é esse o nosso objetivo, para decidirem quem votar no próximo dia 12 de outubro. Fica com o Conta Lá, onde tentamos pelo menos contar Portugal. Adeus, voltamos-nos a ver muito brevemente para falar sobre o seu concelho.